Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Zacarias. Nós vamos para o profeta Zacarias hoje. Eu não consegui, antes das minhas férias, terminar todos os profetas do Antigo Testamento. A gente ficou sem fazer Obadias, Malaquias e Ezequiel. A gente ficou sem pregar em cima de Malaquias, Obadias e Ezequiel. Provavelmente eu faço depois que eu voltar das férias. Zacarias é o profeta de hoje. Se você está meio perdido, as últimas pregações dos últimos 3 meses foram em cima dos profetas. E no mês de outubro agora, cada domingo vem um amigo meu, pastor, pregar para nós. E as coisas já estão todas organizadas, o culto de terça-feira continua acontecendo, os pequenos grupos continuam acontecendo. Aproveita que eu não estou aqui e fica mais crente. Amém? Zacarias, queridos. Nós vamos estudar Zacarias nessa noite. E eu quero explicar para você qual vai ser o funcionamento dessa mensagem. Essa mensagem está dividida em 2 partes. A primeira parte da mensagem, e eu penso que gastarei entre 20 e 25 minutos na primeira parte, eu vou explicar Zacarias. Então, eu não vou pegar versículo por versículo, eu vou dar um panorama geral de Zacarias, visitar alguns versículos, alguns capítulos. Vocês sabem, eu estou usando a NVT, algumas pessoas têm NVT, eu quero te aconselhar a comprar essa nova versão da Bíblia, chama NVT, Nova Versão Transformadora, é a versão que eu estou usando, é uma versão suave, que continua sendo profunda, ela não perde tanto a qualidade dela, da revista atualizada para a NVT. Então, nesse primeiro momento da mensagem, eu vou explicar Zacarias e as visões dele, porque Zacarias tem, eu acho que 8 visões, 8 ou 9 visões ele tem. Eu vou explicar as visões, o que elas significam, e eu vou explicar algumas colocações do livro sobre o Josué e sobre Zorobabel. E depois, na última parte da mensagem, eu vou explicar sobre o que Zacarias diz para nós como república. Especificamente nós como uma igreja, como uma comunidade, uma igreja local. Por quê? Porque nos últimos meses Deus tem nos movido muito para a gente estabelecer de maneira bem objetiva quem somos, o que nós fazemos, qual é a razão da república existir. Tem 100 igrejas em Curitiba. Por que a república é diferente das outras? Não num jeito ruim, não num jeito superior, mas o que ela tem no corpo de Cristo que Deus deu para ela. E aí eu vou falar sobre isso. Então nós vamos explicar Zacarias e depois nós vamos explicar quem é a república a partir de princípios que a gente encontra em Zacarias. Vocês estão comigo? Compreenderam bem? Então vamos para o livro de Zacarias primeiro e depois vamos falar sobre a república, e essa é a minha saída, é o meu último sermão antes de ficar um mês fora. E por isso é bem importante a gente falar sobre quem é a república, qual é a identidade da república, qual é a nossa visão de igreja, o que a gente quer ser aqui nessa cidade. Quando a gente olha para Zacarias, o primeiro texto que a gente lê, e que é o texto base de todo o profeta, está lá no capítulo 1, no versículo 3. Diz assim: portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Deus está chamando o povo. O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar. O povo foi levado para exílio pelos babilônios. Então eles ficam 70 anos. Jeremias profetizou, eles vão passar 70 anos escravos da Babilônia. Depois disso, eles vão voltar para a terra de Israel. E aí, semana passada falamos sobre o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele chama o povo de volta. E quando o povo está voltando do exílio, ele está dizendo sobre a construção da casa. Junto com Ageu tem o profeta Zacarias admoestando o povo. Então eles chegam, eles ficam 20 anos em Israel. E eles constroem as casas, eles cuidam de tudo, mas de repente Deus levanta Ageu para dizer assim: o meu povo diz, ainda não está na hora de construir a casa do Senhor.
E aí Deus fala, quando que vai chegar o tempo de vocês reconstruírem o templo? Vocês têm há 20 anos de volta em Israel e vocês não reconstruíram o templo. Então está na hora de vocês reconstruírem. E ele começa a mover o povo para o povo reconstruir o templo. O povo fica desanimado. Por que fica desanimado? Porque o templo agora ele é bem menor do que aquele templo de Salomão. E aí Deus fala, não importa se é menor. Tem que servir mesmo quando é uma coisa pequena. A gente não pode esperar para servir só numa coisa grande. E o povo vai se envolvendo e vai servindo. Nesse momento que está Ageu lá junto com Zacarias, Deus levanta Zacarias para poder trazer uma mensagem, e essa mensagem é, voltem-se para o Senhor se voltará para vocês. Por quê, gente? Porque Deus já fez todas as coisas, Deus já tomou a iniciativa, Deus já se revelou ao povo através da lei, de Moisés, dos profetas. O povo se rebelou contra Deus, Deus disciplinou o povo levando eles para o exílio, e agora Deus traz o povo de volta para Israel. Então já está tudo feito, o povo foi liberto da escravidão. Agora o que Deus diz é, eu não tenho mais nada para fazer, agora é vocês. Voltem-se para mim, voltem-se para o Senhor e o Senhor vai se voltar para vocês. E aí nessa sequência, Zacarias, ele tem uma série de visões, e ele tem 8 visões, e uma 9 e uma 9ª que é uma visão bônus. A visão 1 e a visão 8, elas têm a ver, e assim, é como se tivesse uma relação, a visão 1 e a visão 8, que na verdade são sonhos, ele sonha essas coisas, elas se unem e elas têm um tema parecido. A visão 2 e a visão 7, elas se unem e têm um tema parecido. A visão 3 e 6 também tem um tema parecido. A 4 e a 5 também, e assim acontece. Então vamos falar da primeira visão e da 8ª visão. Se você olhar aí, você vai ver a partir do verso 7 que tem a visão dos cavaleiros. E a 8ª visão, que está mais para frente, mas eu não vou falar os capítulos, eu vou falar das visões, mas a 8ª visão que está mais para frente lá, eu acho que é no capítulo 6, versículo 1, elas são visões sim muito simples. O que acontece? A visão é 4 vigilantes nos seus cavalos, eles percorrem toda a região de Israel e eles voltam dizendo assim, está tudo em paz. Olha o capítulo 1, verso 11. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estavam entre as murtas, percorremos toda a terra e ela está em paz. O que simboliza essa visão? Essa visão acontece porque Deus levanta o Império Persa para conquistar a Babilônia. Então Israel foi levado para a Babilônia, e a Babilônia oprimia rigidamente o povo hebreu. Então eles estão lá escravos da Babilônia. O que acontece? Deus levanta um outro império, que é o persa. Você consegue enxergar que Deus controla todo o movimento político? Isso está muito claro no Antigo Testamento. O povo de Israel, quem controla é o Senhor. O povo da Babilônia, quem controla é o Senhor. O povo da Pérsia, quem controla é o Senhor. O povo da Síria, quem controla é o Senhor. Isso não mudou hoje. Deus ainda controla as nações. E a política não está fora da mão do Senhor. Ele conduz as nações. Ele está sentado no trono. Jesus é o rei do universo. Isso não mudou. Então a Babilônia escraviza o povo hebreu. Aí Deus fala assim, Persa, é sua vez agora. Deus levanta o Império Persa vem e ele conquista a Babilônia, que é onde o povo hebreu está. Só que a política do Império Persa é diferente. Eles não massacram o povo que eles dominam. Eles fazem o povo prosperar. E aí o rei libera o povo de Israel para voltar para Jerusalém. Então os cavaleiros passam pela terra e eles enxergam assim, está tudo em paz. Por quê? Porque não é mais a Babilônia que governa sobre Israel, agora é o Império Persa. Mas tudo é o Senhor que está fazendo. Porque a Babilônia conquista Israel porque Deus mandou. E agora a Pérsia conquista a Babilônia porque Deus mandou. E agora o povo hebreu volta para a terra de Israel porque Deus mandou. Deus controla a política, Deus controla a história, Deus controla o universo. E aí, o povo começa a fazer uma pergunta. A visão 1 e a 8 ela é muito parecida nesse sentido dos 4 cavaleiros. E o povo de Israel, você vai ver que ao longo de todo o livro de Zacarias, o povo faz a mesma pergunta. E aqui aparece pela primeira vez essa pergunta. E a pergunta do povo é, o reino de Israel, ele vai ser restaurado agora? Essa é a pergunta. O reino de Israel vai ser restaurado agora? A gente foi destruído pelos inimigos, ele vai ser restaurado agora? O que acontece nessas visão 1 e 8 é que Deus responde, o reino vai ser restaurado,
mas Deus não responde quando. E fica aquela coisa. Na segunda e na sétima visão, na segunda visão está no capítulo 1 mesmo, verso 18 ao verso 21. Aparecem 4 chifres e 4 ferreiros. Os 4 chifres simbolizam as 2 nações, porque Israel era uma nação, se dividiu no meio. A parte do norte, que era chamada de Israel, e a parte sul chamada de Judá. A parte do norte foi conquistada pela nação da Assíria, e a do sul pela Babilônia. Depois a Babilônia conquista tudo, e aí o persa vem e conquista tudo. Então esses 4 chifres simbolizam as 2 nações, a Síria e a Babilônia, que eles exerceram poder sobre Israel. E aí depois, na visão, tem 4 ferreiros. E o que os ferreiros fazem? Eles vêm e eles cortam os chifres, que simboliza o juízo de Deus contra as nações que conquistaram Israel. Então Deus levanta as nações para trazer juízo sobre Israel. E o povo de Israel é massacrado de maneira injusta. E depois Deus levanta o povo persa, o Império Persa, para julgar a própria nação babilônica que trouxe um massacre sobre Israel. E a nação persa são esses ferreiros. Eles chegam lá e cortam os chifres. É o juízo de Deus através do reino persa. Aí depois você tem ali uma visão do capítulo 5, no verso 5 em diante, que é a 7ª visão, que é uma mulher que está dentro de um cesto, gente, de cereal. E o nome dessa mulher, segundo o verso 8, o nome dessa mulher é perversidade. Então o texto fala assim, verso 7. A tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. E o anjo disse, a mulher se chama perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Aí depois vem 2 anjos e carregam a mulher dentro do cesto e levam embora. Por quê? Porque naquele cesto, era um sonho, gente, é uma coisa simbólica. Tem coisa que não tem nada a ver. É só porque o profeta explica que tem sentido, porque não faz sentido. E Deus ainda fala desse jeito com a gente. Através de sonhos, através de visões. Às vezes tem coisa que você fala assim, isso não é nada. Vai orar. Pode ser, muita coisa. Porque às vezes você tem uns sonhos assim. Você nunca teve um sonho que você estava dentro de um cesto? Deus pode estar te levando para as nações, mas aqui não é uma coisa boa, não. Aí os anjos empurram a mulher lá para dentro de volta do cesto, tampam o cesto com a tampa de chumbo, e os anjos vêm e carregam ela. Por quê? Porque o povo de Israel estava cheio de pecado. E o cesto que media cereal estava medindo o peso do pecado, que era o peso daquela mulher. E o nome dela era perversidade. Então, essa visão simboliza o exílio babilônico, quando Deus leva o povo para a Babilônia. 3ª e 6ª visão. A 3ª e 6ª visão Jerusalém, ela é medida com um prumo. Isso aqui eu vou falar mais rapidinho. Jerusalém é medida com um prumo e ela vai ser reconstruída. Então aparece Deus com um prumo, igual já apareceu com outros profetas, essa visão do prumo. E ele começa a medir a Jerusalém, como dizendo que é o tempo dela ser reconstruída. E a 6ª visão é uma visão meio bizarra. Porque a 6ª visão, ela é um rolo de pergaminho ambulante, que vai passeando pela cidade de Jerusalém. E ele vai enrolando os ladrões e os mentirosos e vai matando eles. Querendo dizer, nas 2 coisas, que Jerusalém, primeiro, nessa ideia do prumo, é que Deus ia reconstruir Jerusalém com justiça, de maneira reta. Tudo ia ser medido corretamente de acordo com a palavra dele. E o rolo que ia passando pela cidade, o rolo ambulante que ia passando por Jerusalém, envolvendo os ladrões e os mentirosos e matando eles, era a palavra de Deus que ia purificar a Jerusalém da injustiça. Certo? Gente, eu não estou me detendo aos mínimos detalhes, mas é para vocês terem uma mínima compreensão do livro. A 4ª e a 5ª visão, que são assim mais inspiradoras para mim pessoalmente, que eu acho as mais legais. 4ª e 5ª visão, está no capítulo 3 aí, verso 1 ao 10.
leia na sua casa. Se você não estiver lendo, se você não estiver lendo os livros que a gente ensina aqui na igreja, eu não vou ensinar mais nada aqui não. Mas se você não estiver lendo, leia na sua casa, pelo menos o capítulo 3, tá? Mas nós não vamos falar dele não, para você ficar com vontade. Brincadeira, eu vou falar assim. Vocês querem ou não? Ai, então eu vou falar. Capítulo 3, o que acontece? O que acontece, hein? O sumo sacerdote Josué e Zorobabel são os responsáveis pela reconstrução nessa volta do exílio. Porque eles encontraram, na suposição, Zorobabel era um descendente de Davi. E Deus fez uma aliança com Davi, vocês lembram? Qual que é a aliança? Qual que era a aliança que Deus fez com o rei Davi? Sempre vai ter um descendente seu sentado no trono. Nunca vai deixar de ter. Então, o que o povo entende? Tem alguém aqui que é de Davi? Tem um cara lá, chama Zorobabel. Gente, já passou muito tempo já. Zorobabel, então tá. Então, Zorobabel é o governante e Zacarias e Ageu são os profetas. Mas tem um cara chamado Josué, que é da linhagem sacerdotal. Então, pensa, gente, a nação está em ruínas, está tudo destruído. Você pode falar de rei, de sacerdote, de profeta, mas não tem palácio, não tem sistema, não tem organização, não tem exército, não tem assessor de rei, não tem lugar para fazer o sistema sacerdotal de purificação, de sacrifício de intercessão, não tem nada disso. Eles estão recomeçando, tem um cidadão lá, aquele cidadão, e eles estão recomeçando, tipo a república, recomeçando das cinzas, nós estamos ressurgindo, mais ou menos assim, amém? Então, o que é? Quando você pensa numa área da república que não está acontecendo nada, aí você fala assim, quem que é o responsável? É aquele cara lá, não acontece nada, mas é aquele cara lá. Tem alguma aí? Não vou expor ninguém. Pode falar? Tá, a Pri falou, Ministério Infantil. Quem que é do Ministério Infantil responsável? A Pri, tem? Não tem. Não tem mais, acabou. Está em ruínas. Quem que é? Intercessão. Quem que é da intercessão? Não tem mais intercessão. Nós não temos mais reunião de intercessão. Antes tinha. Tinha intercessão que acontecia durante o culto. Tinha intercessão que acontecia antes do culto. Não tem mais nada. Acolhimento. Quem que já foi do acolhimento? Tem gente que nem... Então, não acolheu, agora não está mais aqui. Brincadeira. Brincadeira. Quem que é do acolhimento hoje? É você também? Pri é tudo. Mas ainda... Então, nós estamos... Presta atenção na pregação, que é nós aqui. Tem, mas não tem. Mas vai ter. Por quê? Porque é por isso que Deus levanta o profeta, porque vai ter. Porque se não fosse ter mais, ele só acabava com tudo. Mas nós estamos aqui ainda, então é porque vai ter. Amém? Maravilha. Então, Zorobabel. Quem que é Zorobabel? É o cara, mas tem? Não tem nada, mas é ele. Quem que é o Josué? Diz que é o cara lá descendente de Levi. Ele faz alguma coisa? Não faz nada, mas é ele. Pela fé. Você não tem isso na sua vida também? Porque se perguntar assim, o que você quer da vida? Deus me disse que vai acontecer isso. Tá, e aí? Tá? Não tem nada. Mas você acredita no seu coração que tem alguma coisa. Eu tenho um chamado. O que você está fazendo? Nada. Mas eu creio. É mais ou menos assim, gente. Zorobabel, Josué. Ok. Visão quarta, no capítulo 3, é o quê? Josué. Josué aparece com uma roupa suja. Ele está usando uma roupa suja, que significa que ele está vestindo o pecado da nação. Porque a nação está impura com o pecado. E aí Satanás começa a acusar. Olha lá no verso 2. O Senhor disse... Verso 1. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Por quê? Porque ele estava com a roupa suja de pecado. Então Satanás só nos acusa quando a gente tem pecado na nossa vida. Satanás não tem poder de nos acusar e nos oprimir
se a gente não está em pecado, na prática deliberada de um pecado que não está resolvido. Então ele está vestido sujo, está vestido de pecado, é a prática do pecado e as consequências do pecado. Satanás aparece e começa a acusar ele. Aí o que acontece logo em seguida? Verso 2, o Senhor disse a Satanás, eu sou o Senhor, rejeito tuas acusações. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende, este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam, tire as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Verso 5, e disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Até aqui por enquanto. Então ele simboliza o quê? Ele simboliza o sacerdócio. O sacerdócio é a nossa aproximação pessoal de Deus. Porque o sacerdote fazia o quê? Entrava na presença de Deus e se relacionava com Deus pelo povo, porque o povo não quis. Quando Deus levanta Moisés e fala assim, Moisés, sobe no monte e chama o povo para vir junto. Reúne toda a nação de Israel na frente do monte. E Moisés sobe lá. E quando Moisés sobe lá, sai trovão, sai de tudo do monte. Fumega, sai fumaça, treme. Tem raio. E o povo começa a morrer de medo. Não, Senhor, nós não queremos ver sua presença não. Manda Moisés, porque nós não queremos o Senhor. Aí Deus fala, então eu vou criar um sistema sacerdotal, porque se vocês não querem entrar na minha presença, é só Moisés então. Então o povo não quis a presença de Deus, porque eles estavam com medo de Deus. Então o que Deus fez? Ele criou o sistema sacerdotal. O que o sistema sacerdotal simboliza? Ele simboliza a comunhão com Deus. Era o sacerdote só que entrava na presença de Deus e fazia intercessão e conversava com Deus. O povo não fazia isso, porque o povo não quis fazer isso. Por quê? Porque para entrar na presença de Deus tinha que se limpar do pecado. O povo não queria compromisso. Só deixa as coisas não acontecer de ruim para nós. Mas não adiantou nada, porque o povo pecava e o juízo vinha do mesmo jeito. Então Josué simboliza a comunhão com Deus da nação de Israel. E como que está a comunhão? A comunhão está estragada, porque o povo está sujo de pecado. E aí Satanás começa a acusar. Mas aí o que Deus faz? Deus tira a roupa suja de Josué e coloca uma roupa limpa nele. Para dizer o quê? Eu aceitei você e eu te lavei. Mas como que é o nome desse sacerdote? Como que é o nome dele? Estou falando dele toda hora. Como que é o nome dele? Josué. Que eu já falei aqui muitas vezes. Josué no Antigo Testamento é Yeshua. Que é Jesus. Então ele está simbolizando o que Jesus vinha como rei messiânico para fazer. Ele ia vestir a roupa suja do nosso pecado. Ele ia morrer por nós, ressuscitar, e aí ele ia estar de roupa limpa, para poder fazer intercessão para sempre por nós. É o rei messiânico intercessor. Satanás acusa Jesus, a ira de Deus vem sobre Jesus, os homens matam Jesus, mas no fim ele está com uma roupa limpa, e ele faz intercessão por nós. Essa é a quarta visão. E a quinta visão, ela também fala de Josué. A quinta visão é uma imagem de duas oliveiras, duas árvores. E dessas árvores escorre um óleo numa lâmpada de ouro, toda linda, bem talhada, que simboliza os dois líderes da nação ungidos, que é Josué e Zorobabel. Zorobabel, descendente de Davi, para ser rei, Josué para ser o sacerdote. Então, Deus está falando ali que ele vai restaurar na nação a ordem, a presidência, a maneira de se liderar a nação, e ele vai restaurar também a espiritualidade da nação. E essas duas oliveiras, da onde sai óleo para uma lâmpada que está acesa e que tem fogo, são os dois líderes ungidos com o Espírito Santo para poderem conduzir a obra de reconstrução da nação, para poder dizer assim, essa nação não vai ser reconstruída sem a unção do Espírito Santo. É para vocês ouvirem Josué, que é o sacerdote, e vocês ouvirem Zorobabel, que é o líder da nação, é o líder político. Mas por que escorre óleo dessas duas oliveiras que são eles e caem dentro de uma lâmpada? É por causa do capítulo 4, do verso 6. O que está lá no capítulo 4, verso 6? A construção está acontecendo, Deus vai fazer com justiça, o povo vai voltar a colocar ordem na nação,
o sistema sacerdotal vai ser reconstruído e a nação vai ter justiça. Mas Deus tem uma palavra, capítulo 4, verso 6. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor, verso 9. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vou deixar por aqui. Então o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, Zorobabel e Josué estão conduzindo a nação, mas não basta uma boa gestão. Se não tiver unção do Espírito Santo, não vai ter reconstrução. Isso é uma mensagem para nós, gente, que estamos colocando em ordem as coisas que nunca foram colocadas em ordem aqui na República. Nós estamos implantando um monte de coisa diferente. Nós nunca organizamos o discipulado como nós organizamos nos últimos 5 meses. Hoje tem umas 20 pessoas na República sendo discipuladas, semanalmente, com material, com tempo marcado, para as pessoas poderem viver uma coisa mais organizada. Os pequenos grupos nunca foram tão organizados. A cada 15 dias tem uma reunião com todos os líderes de pequeno grupo. Eu preparo, junto com a comunicação ali, o estudo do pequeno grupo, que é a sequência da pregação de domingo. Hoje a gente teve uma reunião com a junta diaconal, que vai começar a ser mensal. E tudo na República. Sexta-feira a gente fez uma reunião de planejamento do resto do semestre. Toda a programação da República até o fim do ano já está colocada. E quando eu voltar de viagem, a gente vai ter uma reunião para fazer o ano que vem tudo programado. Deus está colocando ordem na República. Hoje a gente tem um slogan, hoje a gente tem uma visão, que eu vou falar daqui a pouco. Tudo está encaixando no lugar, e a palavra é justamente essa aqui. Vocês podem colocar tudo em ordem, saber qual é a função de cada um. Zorobabel vai conduzir, Ageu vai conduzir, Zacarias vai dar a palavra ali, e Josué vai estar ali para conduzir o sistema sacerdotal. Tudo vai ser organizado, mas não basta uma boa gestão. Se não tiver o Espírito Santo, não vale de nada. Deus não quer, gente, uma empresa. Deus quer uma igreja. Deus quer uma noiva, não uma empresa. E a palavra aqui para Israel, é que a gente tem que entender que Israel no Antigo Testamento, o país inteiro é igreja. A igreja no Antigo Testamento é um país inteiro. No Novo Testamento é um país inteiro, porque nós somos Israel, que está espalhado pelo mundo. E vai se tornar uma nação, numa maneira política e governamental, quando Jesus voltar e sentar no trono aqui na terra. O céu vai descer. Nova Jerusalém vai ser estabelecida. Então, qual é a mensagem da visão 4 e da visão 5? Sem o Espírito Santo, não adianta a gente ter ordem. A gente pode ter tudo organizado, se a gente não tiver o quebrantamento, a unção do Espírito Santo, cara, nós podemos ter uma igreja de 5.000 pessoas, está tudo organizado. Se a gente não tiver a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a sensibilidade ao Espírito Santo, Deus vai trazer juízo sobre nós, porque Ele não quer uma empresa. Nós vamos estar tudo bonitinho lá, chega sendo no culto tudo bonitinho, assiste louvor bonito e tal. Tem a mensagem, tem o ministério, a gente faz ação social, a gente tem isso, a gente tem aquilo outro. E dentro, o que tem? Dentro das pessoas. Essa é a mensagem. Pode ter ordem, pode estar tudo funcionando perfeitamente, as finanças estão, a contabilidade está perfeita, bem diferente de hoje. Nós podemos estar tudo perfeitinho. A grande questão não é por força nem por poder. Vocês podem ter inteligência, sabedoria e estratégia. Se não tiver unção, não adianta. Por quê? Porque o que Deus quer de nós é que nós temos uma relação com Ele. É que nós vivamos para Ele, é que nós tenhamos intimidade com Ele. E aí quando você vai para o capítulo 6, é uma visão bônus, tá? Do verso 9 ao verso 15, fala da coroação de Josué, que é um tipo de Jesus. E ele diz assim: então recebi outra mensagem do Senhor.
Eudai, Tobias e Gedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa, usando ouro e prata. Depois coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Verso 12. Diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida, e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote, e haverá a harmonia perfeita entre as duas funções. De quem é que está falando? Jesus, o sacerdote e o rei. Uma coroa colocada na cabeça dele, o nome dele será Renovo. Como é que diz Isaías? Vem subindo como um renovo. Falando sobre Jesus. Olha o verso 14. A coroa será um memorial no templo do Senhor. A coroa será um memorial no templo do Senhor. Abre seu coração. A coroa será um memorial no templo do Senhor. O que é o templo do Senhor que a gente sabe que está explicado no Novo Testamento? É os céus dos céus, o verdadeiro templo, ok? É o lugar celeste. A coroa vai ser um memorial no templo do Senhor. O que Paulo fala que é a coroa? O que Paulo fala que é a coroa em Tessalonicenses? A igreja é a coroa. A igreja é a coroa. Por toda a eternidade, a igreja vai ser um memorial da redenção que aconteceu antes de nós entrarmos na eternidade. Por toda a eternidade nós vamos estar lá. E porque nós estamos lá como uma coroa na cabeça de Jesus, nós vamos ser o lembrete de que o sangue dele precisou ser derramado antes da gente entrar na eternidade. Você no céu é o memorial de que Cristo morreu e ressuscitou. Não sei se vai ter Bíblia lá para a gente ler. Mas tudo já vai ter sido consumado e a gente não vai ter esperança mais de alguma coisa acontecer. A gente não vai precisar mais da Bíblia assim, nós precisamos da Bíblia para fazer devocional hoje. No céu, porque eu preciso ser lavado do meu pecado aqui, que eu estou muito bravo dentro de casa, eu preciso melhorar. Eu preciso ser mais companheiro com o cônjuge, eu preciso ser melhor com os meus filhos, eu preciso ser mais honesto, eu nunca dou o dízimo, então eu preciso da palavra de Deus, uma devocional para mudar meu coração. No céu você não vai fazer devocional. E você não vai precisar da Bíblia para falar de promessas futuras, porque tudo já se cumpriu. Então não vai precisar de conhecimento do futuro de nada. Isso Paulo fala em Coríntios 13, quando ele fala assim, a ciência vai passar. O amor não vai passar, mas a ciência vai passar, porque vai ter uma hora que a gente não vai precisar saber das coisas. Ai, o que vai acontecer no futuro? Ai, como é que será que é? Ai, remédio, eu estou com um problema, eu estou com isso, estou com aquilo. Acabou a ciência, acabou o milagre, não precisa de milagre, tudo é perfeito. É só o amor que tem. Então, quando a gente chegar no céu, gente, não vai ter mais nada que a gente vai precisar ler assim para falar de Jesus. Primeiro, porque a gente vai estar olhando na cara dele o tempo inteiro. E segundo, porque nós, a igreja, vai ser um memorial de que nem sempre foi daquele jeito. Você está ligado? Porque na hora que você estiver no céu, qual que vai ser a lembrança de que um dia foi terrível? Vai ser tudo perfeito lá. Nós não podemos correr o risco de achar que sempre foi daquele jeito. Nós não podemos correr o risco de esquecer que Jesus derramou o sangue por nós na hora que a gente estiver lá no céu. Então nós vamos ser o memorial. Porque a gente vai estar lá. A coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram. Eudai, Tobias, Gedaías, Josias, filho de Sofonias. Verso 15. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às coisas do Senhor, seu Deus. Essa é a visão bônus, coroação de Josué. Mas, antes de eu falar do capítulo 7 e 8, do 9 e 11, do 12 ao 14, 7 e 8, isso, do 12 ao 14, eu vou falar deles também rapidamente. A gente vê no versículo 15, que
Diante de todas as lembranças das promessas, existe uma condicional. Porque qual é a pergunta de Zacarias, o livro inteiro, que eu falei? Alguém lembra? Tem uma pergunta do começo ao fim de Zacarias. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por quê? Porque eles estão lá moídos, lembra? Lembra o ministério infantil? Tem, mas não tem. Eles estão lá, está tudo em ruína. Então eles ficam perguntando toda hora: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? É agora que vai restaurar o reino de Israel? Essa é a pergunta de Zacarias. E essa pergunta perpetua séculos. Porque em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus encontra os discípulos, Pedro faz uma pergunta assim: Senhor, o Senhor ressuscitou, será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E aí Jesus fala assim: não compete a vocês compreender tempos ou eras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Então essa pergunta perpetua séculos. E a pergunta é: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles perguntam isso o livro inteiro. E a resposta de Deus é sempre assim: eu vou fazer. Mas ele não fala quando. O livro inteiro é: eu vou fazer. Não, as promessas vão se cumprir. Mas não tem uma palavra para dizer tal dia, tal hora, vai acontecer agora. Não tem isso. Por quê? Porque a resposta do começo ao fim, quando eles perguntam se Deus vai restaurar, é a resposta do verso 15. É uma resposta condicional, e a resposta é: a vinda do rei messiânico e o estabelecimento pleno do reino só acontecerá se o povo, e só se o povo, obedecer a Deus e for fiel. Deus vai cumprir as promessas? Vai. Quando? Só quando vocês forem fiéis. É isso que está no verso 15, ó. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor seu Deus. Capítulo 7, capítulo 8, muda um pouco, agora não são sonhos e visões. Eles estão de novo fazendo a pergunta, e a pergunta é: Senhor, nós devemos parar de lamentar? O reino está vindo? É a pergunta do capítulo 7, capítulo 8 inteiro. Senhor, a gente tem que parar de chorar? E a resposta é: o reino virá somente se vocês buscarem paz, justiça e se vocês forem fiéis. O que Deus faz em Zacarias? Ele relembra todas as promessas. E o povo pergunta: tá, mas quando? E ele responde: quando vocês se tornarem fiéis. O que Deus está querendo dizer para eles? O que Zacarias está querendo dizer? No final do capítulo 8, Zacarias ele faz uma pergunta para o povo. E a pergunta é: vocês, presta atenção, vocês vão se tornar o tipo de gente que está pronta para participar do reino? Ele deixa uma pergunta no ar. Ele fala: vocês querem que o reino venha? Eu tenho uma pergunta: vocês vão se tornar as pessoas, o tipo de pessoa pronta para o reino? Que isso vai ecoar no ministério de João Batista. Isso se estica até o ministério de João Batista. Por quê? Porque o ministério de João Batista, ele é o quê? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino está chegando, vocês têm que se arrepender, se preparem, porque o reino está chegando. Essa é a mensagem que João Batista prega centenas de anos depois ainda. Vocês estão comigo, gente? Sim? Capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai descrever um rei que é um pastor, vindo para Jerusalém em um jumento. E fica uma incógnita: quem é? Quem é este rei que é um pastor e que está vindo num jumento até Jerusalém? Só que Zacarias também diz assim, que esse rei que é um pastor é rejeitado pelos pastores que já existem lá. Por quê? Porque é isso que acontece. Porque os fariseus, que supostamente são os pastores de Israel no tempo, rejeitam Jesus, que é o pastor que vem no jumento. Amém? Você sabe, né, que Jesus entra em Jerusalém num jumentinho de carga. E aí, o povo faz uma pergunta agora, de novo, do capítulo 9 a 11. E a pergunta é: até quando esse rei vai ser rejeitado? Para sempre? Por quê? Porque os pastores rejeitam o pastor rei que vem no jumento. E aí o povo faz essa pergunta: até quando esse rei vai ser rejeitado? Vai ser para sempre? E aí do capítulo 12 ao capítulo 14, Zacarias responde: não, ele não vai ser rejeitado para sempre. Agora nós já estamos falando depois da primeira vinda de Jesus.
Porque ele foi rejeitado quando ele veio como um jumento. Mas ele não vai ser rejeitado para sempre. Certo? Por que a gente não gosta de evangelizar? Porque a gente não quer ser rejeitado, igual Jesus é rejeitado pelas pessoas. Então a gente não quer se associar a Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, as pessoas nos rejeitam. Então a gente fala, pode rejeitar Jesus. Eu nem vou falar que eu sou de Jesus, porque vão me rejeitar também. A gente é bem parecido com Marcos, né? Antes de se converter. Que escreveu o livro de Marcos. Por quê? Porque quando Jesus foi preso no Getsemane, você lê isso no capítulo 14 ou 15 de Marcos. Marcos estava lá junto. E aí o que acontece? Pedro corta a orelha do soldado, Jesus coloca de volta. Quando Jesus é algemado, eu não sei por que cargas d'água, Marcos estava só vestido num lençol. E aí diz que quando Jesus é preso, Marcos, que está vestido num lençol, no Getsemane de madrugada, larga o lençol e sai correndo pelado. Está lá Marcos que escreve isso. Que mensagem que Marcos está dizendo? O meu medo de ser associado com Jesus era tão grande que eu preferi perder minha reputação do que ser associado com Jesus. Preferi ficar pelado na frente de todo mundo, perder minha reputação, minha vergonha ser conhecida, do que ser associado com Jesus. Então eu prefiro sair correndo pelado do que eles pensarem que eu estou com Jesus. Então por que a gente é Marcos? Por que a gente prefere sair pelado na rua do que falar de Jesus? Porque nós não queremos ser rejeitados. Mas filho, se você é de Jesus e você finge que não é, você vai ser negado diante dos anjos. Deus vai negar você. Nós não temos escolha. Ele fala assim, muito simples. Quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante dos anjos. Então está faltando talvez provisão na sua vida. Eu estou falando com temor no meu coração. E eu estou falando verdade. Se está faltando provisão na sua vida, pode ser porque você tem negado Jesus. Por quê? Porque os anjos são ministros do Senhor para providenciar a gente e servir as coisas que a gente precisa. Está faltando o que na sua vida? Está faltando dinheiro, está faltando cuidado, está faltando provisão? Isso pode ter a ver com quando você tem negado Jesus. E de novo, gente, negar Jesus no Brasil não é você esperar um cara pôr uma faca no seu pescoço e perguntar se você crê em Jesus. Negar Jesus é simplesmente nunca falar dele para as pessoas que você conhece. Seja na sua família, seja com seus vizinhos, seja com os amigos de trabalho. Isso é negar Jesus. Sua vida nega ele, porque você nunca fala dele. A gente vai ser bênção para as pessoas nos relacionamentos e servir as pessoas, sempre. Mas se a gente nunca fala dele, a gente está negando ele. Então se a gente nega ele diante das pessoas, ele nega a gente diante dos anjos. Qual que é o problema? Os anjos são os servos celestiais que trazem as provisões do céu para nós. Então vai faltar, porque os caras do correio estão de greve. Ô Senhor, não manda, tal, os anjos estão lá assim, e aí, como é que é? Aí Deus, não, ele ainda não entendeu, os anjos podem ficar aí de greve, já libero vocês, ele primeiro precisa começar a me confessar diante das pessoas. É isso que eu estou falando, sim, se você não evangeliza, Deus pode dar uma segurada nas coisas da sua vida. Ah, pastor, é juízo sim, é a disciplina de Deus sobre nós. É a disciplina de Deus sobre nós. E aí quando fica essa pergunta do povo, Senhor, até quando o rei vai ser rejeitado? É para sempre? Deus responde, não, não é para sempre. E aí ele traz algumas coisas que vão acontecer, que são semelhantes ao que acontece no profeta Ezequiel. Ele diz que vai vir um juízo sobre a violência das pessoas e sobre a iniquidade e o pecado do povo, mas ele diz também que o Espírito Santo vai ser derramado no coração do povo para arrependimento. E aí vai vir a Nova Jerusalém e um rio que vai fluir pela cidade. Mas de novo, ele termina dizendo, isso só vai acontecer se o povo obedecer e for fiel. É isso que ele diz. Então, em 5 minutos, eu vou dizer o que isso tem a ver com a República. Além de tudo que eu já falei, eu sei que Deus falou com você, porque a palavra de Deus é viva. E não tem como não falar com você, só se você não quiser ouvir. A palavra de Zacarias 1:3 é, voltem-se para Deus, Ele vai voltar para vocês. Voltem-se para Deus, Ele vai voltar para vocês.
E aí o povo pergunta, quando que vai acontecer? E a resposta é, quando vocês se voltarem para Deus. Essa é a palavra de Deus para nós, gente, hoje. Quando que vai acontecer? Quando a gente se voltar para Deus. Quando a gente se voltar com o nosso coração. Por quê? Porque nós podemos ter ordem na casa, o nosso coração precisa voltar para Deus. Existe um ditado em inglês que diz assim, que o lar é onde o coração está. O lar é onde o coração está. Em inglês é home is where the heart is. E a gente começou a fazer esses tempos essa pergunta para Deus. Deus, o que é a república? Quem é a república? A república é para ser o nosso lar. O lugar onde nós sabemos com certeza que quando a gente vai lá, a gente sente o nosso coração pular do nosso peito, para a nossa mão, e a gente entrega ele de volta para o Senhor. É isso que a gente quer ser. A república quer ser um lar para os corações. É uma coisa meio cíclica, né? Porque o lar é onde o coração está. Nós somos uma casa e a gente quer ser isso. Qual é a nossa visão? A nossa visão como república é que, e você pode chamar isso de slogan, você pode chamar isso do que você quiser. A república, o que tem dentro de nós, o que existe dentro do nosso interior, que a gente quer ver acontecendo aqui, é que esse é o lugar onde o nosso coração está. Mas não que o nosso coração está aqui nesse lugar, mas que é o lugar que quando a gente chega e a gente se reúne, o nosso coração, imagina isso, quando você pisa daqui para dentro, o seu coração pula do seu peito para a sua mão. E você consegue entregar ele para Deus. Então imagina, faz assim todo mundo, faz assim, olha para a sua mão, imagina um coração na sua mão, o seu coração, imagina um coração na sua mão. E levanta ele para cima assim, faz assim. Pode abaixar. É para isso que a gente existe. É para isso que a República existe. É para isso que a gente existe. Sabe por quê? Essa semana eu dei 6 palestras no Banco do Brasil sobre autocuidado, lá para os funcionários. E eu falei sobre o coração. E o que eu falei a semana inteira é, ninguém pode cuidar do seu coração para você. Só você pode cuidar. Eu falei de cuidado emocional, falei de cuidado espiritual. Primeira meia hora o povo chorava, primeira meia hora o povo ria, depois chorava. Foi muito gostoso. O que a gente precisa, gente? Todos nós precisamos de um lugar que nos ajuda a devolver o nosso coração para Deus. Porque essa é a nossa grande luta da nossa vida. E esse é o lar. O lar é o lugar onde o coração está. Mas eu quero ir além nesse simbolismo de onde o coração está. Que não é porque o nosso coração está aqui, mas é que quando a gente está aqui, o nosso coração está para fora. Ele está exposto diante de Deus. E a gente entrega ele para Deus. O que a gente quer é que a República seja o lugar onde a gente se sente constrangido a se consagrar para Jesus. É o lugar que quando a gente se reúne, a gente se oferece inteiramente para Ele, porque Deus está procurando pela terra coração que seja totalmente dele. A questão é como que a gente cria esse ambiente aqui. O que eu falei na palestra a semana inteira é o seguinte: um ambiente reflete o estado do coração das pessoas que estão naquele ambiente. O ambiente reflete o estado de coração das pessoas que estão no ambiente. Se o ambiente da sua casa é tenso, ele só está refletindo como é o coração das pessoas da sua casa. Se o ambiente do seu ambiente de trabalho é pesado, ele é só um reflexo de como é o coração das pessoas do seu trabalho. E o ambiente da República reflete o estado do nosso coração quando a gente se reúne. Porque isso aqui se torna o céu. Quando a gente pega o nosso coração, todo mundo junto no domingo ou na terça-feira, e a gente oferece ele para Deus de novo. Porque a gente cria o ambiente de acordo com o estado do nosso coração. O que a gente quer ser como república? Nós queremos ser o que o capítulo 1, verso 3 diz. Nós queremos voltar para Deus, para que Ele se volte para nós. Alguém precisa começar isso. A gente, aqui, tem muita gente que já experimentou muita coisa profunda com Deus. A gente precisa retornar para isso. São vocês que podem transformar a república num lar. Porque são todos vocês, somos todos nós juntos que podemos criar esse ambiente de entregar o coração.
Isso não acontece sozinho. Eu vou me ausentar por 30 dias, gente. Vocês vão cuidar da República para que ela não deixe de ser um lar, onde as pessoas, quando chegam, elas entregam o coração. Quando as pessoas chegam aqui, depende de nós o que acontece com elas aqui. Porque se o nosso coração não está entregue na mão dele, as pessoas não entregam também. Elas são movidas por nós. Nesses 30 dias de ausência, vocês têm a chance de pegar e levantar isso aqui, e entregar o coração, e fazer algo acontecer. De criar um ambiente de entrega, de consagração, de busca, aquilo que a gente sabe que é muito simples. A gente não precisa de muito planejamento, a gente só precisa, vamos marcar tal hora ali, vamos lá fazer o quê? Cara, nós vamos dar o nosso coração para Deus, porque a gente está precisando. Porque aquilo precisa ser um lar, porque a gente precisa experimentar aquilo como um lar. E as pessoas precisam se sentir acolhidas dentro dessa casa. A questão é, a gente acredita nisso? Essa é que é a pergunta. A gente acredita que Deus nos chama para isso, que é por isso que a República existe, é para que isso aqui seja um lar, construído por pessoas que quando estão aqui entregam o coração de novo. Porque se a gente acredita nisso, a gente veste essa camisa e a gente vive para isso. E aí você chega nos seus amigos e fala assim, e você olha para os problemas da vida da pessoa. A pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem gastrite nervosa, a pessoa tem solidão, a pessoa tem isso, aquilo outro. Cara, se a gente crê que esse é o nosso chamado, se esse é o sonho de Deus para nós, de tanta palavra que Deus já deu, de tanta visão que Deus já deu, se você crê que Deus chamou, que esse lugar aqui, ele é de Deus, esse lugar aqui também é seu. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar e falar, cara, você está mal, você está precisando disso, daquilo. Cara, se você for lá e você entregar o seu coração, tudo vai mudar, sabe por quê? Porque Deus falou que esse é o nosso chamado. É ser um lar para os corações das pessoas. Cara, eu fui no médico essa semana e o médico falou que eu estou com gastrite nervosa, por conta de estresse. A culpa é de quem? Que eu estou com estresse e com gastrite nervosa. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? É da igreja, né? De quem que é a culpa? É da igreja ou é minha? É minha culpa. Agora é muito fácil eu falar que a culpa é da igreja, não é? Por que a culpa é minha? Porque eu estou com estresse e isso gerou um problema no meu corpo. Porque eu não confio em Deus. Porque falta fé dentro de mim. Como que esse lugar vai ser um ambiente onde a gente entrega o coração, se a gente não entrega o nosso? As pessoas, cara, todo mundo hoje tem doença. Todo mundo remédio hoje assim, é mato. Todo mundo, você chega na casa, a pessoa toma um monte de remédio. Esses dias eu falei, Deus, eu não quero entrar nessa. Por quê? É só me arrepender do meu pecado. E aí vai parar a gastrite, e aí vai parar os problemas. É fácil, eu vou começar a tomar remédio, porque eu estou com gastrite nervosa, porque eu não confio em Deus. O que eu estou dizendo é, se a gente crê na palavra, e a gente crê que Deus chamou a gente para a gente ser uma casa, onde os corações são entregues para Ele, e os corações são enchidos de vida, cara, a gente tem que viver por isso, e acreditar que Deus tem isso para fazer entre nós. Deus tem aqui para nós, poder e vida para derramar no nosso coração. Cara, por isso que, sabe, eu acho que a gente precisa lembrar, por que fazer vigília? Não é porque senão o cara não vai pecar. Tem gente que faz programação na igreja porque senão os adolescentes vão pecar, então vamos colocar coisas na sexta-noite que eles não pecam. Não é por causa disso. A questão é, quando a gente se reúne para entregar o coração, a nossa vida muda. É isso que a República precisa ser. A gente precisa ser isso, a gente precisa acreditar nisso. Fala assim, cara, você está com problema? Cara, se você for lá entregar o seu coração para Jesus, com a gente, seu coração vai ter paz. Por que o filho pródigo volta para casa? Alguém lembra? Porque ele lembra que tem alguém dentro da casa dele que tem coração. Ele lembra que tem um coração lá dentro da casa dele. E aí ele pensa assim, se eu voltar para casa,
Lucas 15, 20, ele fala: se eu voltar para casa, o meu pai pode me tratar pelo menos como um empregado. E ele pode me deixar comer alguma coisa. Aí ele chega lá, o que acontece? O pai dele tem coração. O pai dele tem compaixão, sai correndo, abraça ele, beija ele e fala: traz a melhor roupa para ele, põe um anel no dedo dele, põe a sandália no pé, mata um novilho gordo, faz um banquete que a gente vai fazer uma festa. Por quê? Porque o pai dele, ele lembrou assim: tem alguém lá na casa que tem coração. É assim que a gente vai ser atrativo para as pessoas. E aí o que Zacarias tem para falar para nós? Eu quero finalizar. Zacarias 8, 20. Abre comigo, Zacarias 8, 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém, para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos, estou decidido a ir. Verso 22, 8, 22. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Muitas pessoas virão a nós, porque a República vai ser o lar para órfãos, para pessoas que não têm o coração delas cuidado. Se aqui nós colocarmos o nosso coração em Cristo, aí elas vão ser atraídas para isso. E a gente vai criar um ambiente para isso acontecer. Então, eu quero finalizar, eu quero orar. E o que eu quero orar por nós nessa noite é, enquanto a gente faz as perguntas assim: Senhor, as promessas, está na hora de acontecer? A resposta de Deus é: se você quiser se tornar o tipo de pessoa que sabe receber as promessas, elas estão dispostas para você. A gente sabe que elas vão levar centenas de anos depois dessa profecia, porque Jesus só vai vir algumas centenas de anos depois. Uns 400 e 500 anos depois. É só aí que Jesus vai vir. Por quê? Porque levou tudo isso de tempo para o povo se tornar disposto. Então, para nós, se a sua pergunta é: Deus, o Senhor tem coisa para fazer na minha vida? Tem sonho, tem projeto? A resposta é: tem. Senhor, quando que vai acontecer? Aí ele vem com uma pergunta: você está pronto para se arrepender? E se tornar o tipo de pessoa que acolhe as promessas que eu tenho para você? Porque se você estiver pronto, você vai entregar o seu coração inteiro. E aí vai vir gente de todo lugar atrás de você. Porque as pessoas estão igual Deus, procurando gente que entrega o coração para Ele. Não tem nada mais atraente do que isso na face da terra. Eu quero orar por nós, para que a gente se arrependa, para que Deus traga arrependimento para o nosso coração.